Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres por mais um dia de nossa vida, na presença do nosso Deus. Nessa manhã, para nós estudar essa lição, contrapondo a arrogância com a humildade. E desde já o que nós devemos ter em mente, que isso aqui é para a igreja, né? Porque o mundo não tem humildade. Isso aqui é para a igreja, contrapondo a arrogância com a humildade. Nós sabemos que o mundo nós vivemos, a tendência das pessoas é ser arrogante, ser egoísta, né, orgulhosas, porque o sistema ele impõe isso. O sistema do mundo impõe isso. Mas a igreja tem que ser diferente. Na igreja nós temos que buscar a humildade. E o texto diz: a soberba precede a ruína. Ela vem antes da ruína, da destruição. E a altivez de espírito precede a queda. Verdade prática, eu quero ler uma vez para nós frisar bem o assunto. A humildade é uma virtude que se deve ser zelosamente cultivada, pois a arrogância leva à destruição e à morte eterna. Então a humildade, na verdade, ninguém nasce humilde. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então nem um ser humano ele nasce humilde. Mas como a verdade prática diz, é uma virtude que deve ser zelosamente cultivada. Quer dizer, eu e você, nós devemos buscar a humildade, porque ela é uma virtude. Nós não nascemos com ela, nenhum ser humano nasce com ela. Mas quando nós nascemos de novo como igreja do Senhor, aí sim nós precisamos cultivar esta virtude. Porque não é um estado de espírito, a humildade é uma virtude, né? Ela não está implantada diretamente, é nós que a cultivamos, é nós que buscamos ela, através da leitura da palavra de Deus e da oração, né? E o texto ele é bem rico para nós, de uma importância muito grande para a igreja, né? Contrapondo a arrogância com a humildade. Arrogante, uma pessoa arrogante, ela é difícil de você mexer, e nós sabemos que se nós não nos vigiarmos, nós nos tornamos pessoas arrogantes, né? De acordo com nós vamos crescendo, nós vamos conquistando as coisas que Deus vai nos dando por bondade. Se nós não buscarmos a humildade, nós tornamos pessoas arrogantes, como muitas pessoas da Bíblia, né? Aconteceu essas coisas com elas. E você quer ver o que é uma pessoa arrogante? Se você tiver 3 camisas e você dá 2 para uma pessoa arrogante, ela vai achar aquilo pouco. Aí você, puxa, a vida é pouco, vou dar outra, vou ficar sem nada. E você dá a 3ª camisa para uma pessoa arrogante, e ela ainda não está bom para ela, ela ainda vai falar assim: olha, não fez mais que obrigação. Isso é uma pessoa arrogante. Tudo é para ela, ela não se importa com os outros, ela não divide nada com ninguém, tá? Porque ela acha que se ela dividir vai fazer falta. Ela não divide conhecimento, ela não divide coisas materiais, ela não divide nada. É uma pessoa arrogante, ela só pensa nela, só em si própria. Então é um perigo muito grande, e o assunto é para a igreja, não é para o mundo. Eu deixei bem claro aqui. É para nós como igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado. E Deus, quando Ele olha para um homem arrogante, para alguém arrogante, Ele lembra de uma pessoa. Ele lembra lá do céu de algo que aconteceu no céu, lá no passado. Quando Ele olha para uma pessoa orgulhosa, arrogante, uma pessoa insensata, Ele lembra lá do inimigo de nossas almas, lá no passado. Quando a Bíblia diz que ele estava lá no céu, né, foi criado. Eu vou ler aqui um texto para os irmãos, está dentro da lição. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11. Aqui Deus entrega a profecia para Ezequiel contra o rei de Tiro. E essa profecia ela vai falar tanto para o rei de Tiro, como para o anjo de luz, que era Lúcifer, né? Lá no passado. Ezequiel 28, 11.
Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhassem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti, do meio de ti, um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Então Deus, quando Ele olha para uma pessoa soberba, Ele lembra disso aqui que aconteceu. Isso aqui começou lá no céu. O profeta, ele fala que foi achado por causa da beleza, por causa da formosura, foi achado iniquidade, foi achado soberba, ele se tornou arrogante, e ele caiu, ele caiu por causa disso, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém, e nosso Deus, Ele é humilde, Deus, a santidade de Deus, ela não permite a arrogância, ela não permite a soberba. E o texto que o pastor Jair já leu aqui, eu gostei muito desse texto, eu quero frisar aqui algumas coisas aqui, porque o escritor, ele foi muito sábio em escrever o texto. Olha o que o texto diz. O versículo 13 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. O 14: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim, Deus está falando, por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízos da terra. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam e encher os seus celeiros. Então o texto é bem claro, Deus falando por mim, de mim. Então é tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não adianta a pessoa querer ser arrogante, que ela não vai conseguir nada com Deus. Mas o humilde, para o humilde, Deus, Ele tem tudo, Ele tem do bom e do melhor, dizemos assim. Por causa dele os reis reinam. Então os reis não reinam por sua própria inteligência, por sua própria capacidade. É Deus quem põe
quem permite, né, que as pessoas se tornem governantes. Então não adianta o homem se soberbecer, achar que ele é alguma coisa, porque o homem ele nunca pode esquecer que ele é criatura, que nós temos um Criador, e o Criador ele é soberano. Então é por isso que Deus ele não admite, Deus ele aborrece a pessoa que é soberba, que é arrogante, porque Ele é Criador, nós dependemos dele para tudo, né? Nós nunca podemos esquecer da nossa origem, que nós viemos do pó. O homem ele veio do pó, e ele só é o que é porque tem um Criador, existe um Criador que nos criou. Então a soberba e a arrogância, quando Deus olha para o ser humano e vê isso, vê esses sentimentos, né, trilhando a nossa vida, ele se aborrece, porque ele vê que ele pensa assim: eu criei o homem acha que é alguma coisa, mas sem mim ele não é nada. Então é onde nós não devemos esquecer nunca, nenhum momento de nossa vida, que nós somos criaturas e Deus é o Criador. Nós dependemos dele para tudo. Todo ser humano, agora de uma maneira geral, né? Mas quando está por arrogância com humildade, é para a igreja. Mas no sentido de dependência, todo ser humano, ele nada mais é do que criatura diante de Deus. E nós sabemos que nós só tornamos filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Até isso Deus que teve que fazer por nós, porque não existe ninguém é capaz de por si próprio, de se salvar, de agradar a Deus, né? A Bíblia diz que ele olhou para a terra e não tinha um justo sequer. Então o homem não pode esquecer disso, porque o que faz o homem se tornar arrogante é esquecer isso, é esquecer que ele é um ser humano, foi criado imagem e semelhança de Deus, mas é criatura. Existe um Criador que merece ser adorado, merece ser consultado em todo momento da nossa vida. Então quando Deus cria Adão, ele põe Adão ali no jardim do Éden, e ele fala: olha, Adão, você vai cultivar o jardim, mas quem fez o jardim foi eu, né? Você vai comer do bom, do melhor aqui, você pode comer de tudo, menos daquela árvore lá. Deus já estava mostrando para Adão que Adão tinha que ser humilde, tinha regra para Adão respeitar. E sabemos que Adão, por causa de sua mulher, ele veio a quebrar esse vínculo. Deus falou: todo dia eu vou vir te visitar, nós vamos conversar todo dia no final da tarde. E Adão ele perdeu isso por causa que ele deixou de ser humilde, né? Porque a humildade, quando se não é humilde, é isso, é fazer as coisas sem pensar nas consequências. E Adão, não pensando na consequência, ele comeu daquele fruto ali. Deus tinha falado: coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se você comer, você vai morrer. E realmente o homem morreu, e Deus teve que, já tinha um plano traçado, né? E teve que mandar seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que o homem pudesse ter uma forma de se voltar para ele novamente. Então é isso, a arrogância, Deus abomina mesmo esse sentimento do homem, que não leva a nada. E a palavra-chave do assunto, né, da lição, é a humildade. Qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Limitações é isso, é nós saber que nós somos criatura e Deus é Criador. Tudo que se tem, o ar que nós respiramos é dele. Se nós temos roupa para vestir, ele quem nos dá. Alimento, uma casa para morar, tudo é Deus que nos dá. Então não tem por que nós nos ensoberbecer, né? Nós não viver uma vida arrogante, nós desprezarmos a pessoa, porque o arrogante ele faz tudo isso. Vou ler aqui a introdução. A humildade, a honra e a coragem são a base do bom relacionamento entre as pessoas. A humildade, a honra e a coragem. É preciso ser corajoso para ser humilde, viu? E ser honroso também. A humildade, ela traz tudo isso. Ela traz a honra, ela traz coragem. É a base do bom relacionamento entre as pessoas. Mas a arrogância, a desonra
e a covardia são a causa de inimizades e conflitos. Né? Isso já são características de uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa covarde, né? Uma pessoa que dificilmente ela faz amizade com outras pessoas, porque ela se isola no mundo dela achando que ela é alguma coisa e que as outras pessoas não são nada. E isso não é a verdade. Somos todos iguais, né? Todos iguais e criados para viver em sociedade. Nessa lição veremos a relação entre a humildade e a arrogância, à luz de alguns contrastes bastante didáticos e ilustrativos. O sábio e o insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o príncipe e o escravo. Em qual grupo você se encontra? É a hora de aplicarmos a nossa vida as preciosas lições do livro de Provérbios. Então, o escritor aqui, ele traz essas comparações bem simples do dia a dia, para que nós venhamos a entender alguma coisa aqui, para esclarecer algumas coisas para nós. Então, começa aqui o sábio versus o insensato, né? Sabedoria e humildade. A sabedoria é entendida como a aplicação correta do conhecimento em nosso dia a dia. Em Provérbios, ela é vista como um antídoto contra a arrogância. Então, irmãos, vamos parar aqui A Bíblia está dizendo que a sabedoria é um antídoto contra a arrogância. Então, nós devemos buscar sabedoria. Foi o que Salomão fez quando ele foi assumir o reino, né? A Bíblia diz que ele orou e pediu a Deus. Deus perguntou para ele o que ele queria e pediu sabedoria. Porque quando nós lemos 2 Samuel, o último censo de Israel, se contou ali 1.300.000 pessoas. E Salomão, ele assumiu o reino. 1.300.000 pessoas. E ele pensava, né? O que eu vou fazer para julgar com justiça todas essas pessoas? Eu como rei. E Deus perguntou para ele o que ele queria, que ele daria. Ele pediu sabedoria. Isso agradou a Deus, porque ele não estava pensando em si, né? Ele estava sendo humilde. Ele estava pensando na nação de Israel, em fazer justiça com sinceridade e com sabedoria. Foi que Deus lhe deu sabedoria, né? E aqui está dizendo, a sabedoria é vista como um antídoto contra a arrogância. Não tem como nós lutarmos contra essas coisas se nós não tivermos sabedoria. Então nós devemos buscar sabedoria para que nós podemos lutar contra essas coisas. E Provérbios ele deixa bem claro que a sabedoria ela clama para quem a busca. Deus, a sabedoria ela clama dia e noite para quem a busque, né? Porque se ela clama é porque poucos buscam sabedoria, mas nós como igreja de Jesus Cristo, nós devemos buscar sabedoria. Daí a insistência do sábio em que se busque adquirir sabedoria. Provérbios 16:16. A sabedoria retratada em Provérbios demonstra ser eficaz contra a arrogância e a soberba, pois quem é sábio age com humildade. Então nós devemos ser sábios para que nós venhamos a agir com humildade. E como que se consegue sabedoria? Através de oração e da leitura da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que nos torna sábios. Não tem como nós nos tornar sábios se nós não aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida. Somente ela pode nos mostrar a diferença entre aquele que não é arrogante, aquele que é, à luz da vontade de Deus mesmo. Então, através da meditação da palavra e oração, né, que é nós conversarmos diretamente com Deus, é que nós nos preparamos para que nós venhamos a lutar contra esses sentimentos de soberba, arrogância, orgulho, né, e etc. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo sabia disso, dessa verdade, e por isso orou
para que o Senhor concedesse aos crentes espírito de sabedoria e de revelação. Então, o apóstolo Paulo, sabendo de como é necessário que nós venhamos buscar sabedoria, né, ele pede a Deus que Deus dê aos crentes, né, às igrejas que ele tanto ajudou a que viesse se formar, para que os irmãos viessem a ter espírito de sabedoria e de revelação, né, para distinguir entre essas coisas. Insensatez, arrogância e altivez. Na visão de Provérbios, o arrogante é uma pessoa insensata e desprovida de qualquer lucidez e bom senso. Verdadeiramente, o arrogante está pronto a fazer o mal, pois age com soberba e altivez. É uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio, ingênua, sem bom senso, e que se comporta como um animal bêbado. Olha como que o texto ele trata da pessoa do arrogante, né? As próprias palavras, elas se explicam por si próprias, né? Pois ele age como uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio, né? Ingênuo, sem bom senso, e que se comporta como um animal, um bêbado. Por isso, o insensato não pode ser designado para um serviço. Ele é o fanfarrão, preguiçoso e incorrigível. É um perigo, pois além de falso e maldizente, é ignorante. Ele não age com a razão e não sabe controlar sua própria vontade, sendo, portanto, uma abominação para o Senhor. Então vamos analisar alguma coisa aqui. A Bíblia está falando aqui, através desse texto, sobre o insensato. O insensato não pode ser designado para um serviço. Então isso aqui cabe bem para nós aqui como igreja, a gente saber quem que a gente põe para um serviço na igreja. Porque uma pessoa arrogante, se você forma um grupo de 100 pessoas e você põe uma pessoa dessas qualidades aqui que o texto está trazendo, no meio do grupo 100 pessoas, ele destrói todo aquele grupo. Ele destrói todo aquele grupo porque ele não tem humildade para reconhecer a sua limitação. Ele não tem humildade para saber que foi Deus quem o colocou ali. Ele não tem humildade para saber que ele só é um canal de bênção para as pessoas com quem ele vai compartilhar. Então, por isso o insensato não pode ser designado para um serviço. É preciso oração para se saber se vai pôr essa pessoa ou não para um determinado serviço, porque nós sabemos que a obra de Deus ela é feita com lágrimas. A obra de Deus é feita com lágrimas, né? Você, quando entra alguém na igreja e nós vemos que o Espírito Santo está convencendo essa pessoa do pecado e ela se entrega para Jesus, nós nos alegramos, nós choramos, porque nós sabemos o quanto difícil que é uma pessoa sair das garras de Satanás. Porque um dia nós estivemos lá. Então nós sabemos como é difícil. Aí você começa a cuidar daquela pessoa. Aí você não dá conta, porque a obra de Deus vai crescendo. Porque a obra não é nossa, é do Senhor. Aí você designa uma pessoa para um determinado serviço, para estar ajudando aquela pessoa. Só que você não sabe que essa pessoa é insensata, né? Ela é uma pessoa preguiçosa, ela é uma pessoa que se comporta mal. Então ela vai destruir aquilo que, né, com lágrimas está sendo construído. Então é onde o comentarista ele chama a atenção do perigo, né? O perigo, porque ele não tem humildade. Ele é maldizente e ignorante, né? Ele não age com a razão e não sabe controlar a própria vontade, sendo, portanto, uma abominação para o Senhor. E isso se aplica tanto no serviço espiritual e como no cotidiano do mundo também. Porque quando você
Você trabalha com pessoa insensata, pessoa que ela foi trabalhar porque tem que trabalhar mesmo, ela só está ali por causa do dinheiro, é a coisa pior que tem. Eu já trabalhei com pessoas assim. Você fala para ela fazer A, ela faz B, né? Tudo que você fala para ela, ela nunca faz o que você pede. Ela faz tudo o contrário. Então é uma pessoa insensata. E infelizmente a sociedade ela está carregada de pessoas assim. Ela não tem humildade para poder fazer aquilo que é necessário. Então aí quando isso acontece com a gente fala, puxa vida, melhor se estivesse sozinho, porque, né, não estaria passando. E agora, como é que eu vou fazer? Então a gente deve ter discernimento e tomar cuidado para saber quem que a gente põe para determinados trabalhos, porque isso é uma verdade, uma preocupação. Aquele que ama a obra de Deus, aquele que trabalha no cotidiano também, que ama o que faz, não só pelo dinheiro, mas sabendo que o trabalho é honroso, que o trabalho ele vem de Deus. Jesus falou certa vez para os fariseus lá que estava achando ruim dele curar um homem no sábado, ele falou: olha, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então o trabalho ele é presente em nossa vida. Nós devemos trabalhar e trabalhar com alegria. Com alegria. Porque se nós sabemos que nós temos que trabalhar mesmo. Por que não trabalhar com alegria? É muito mais fácil trabalhar com alegria. Tanto na igreja, né, no trabalho espiritual. Quando a gente faz com alegria, como que é mais gostoso? Agora, se você pensar, não, eu vou na igreja, vou ficar na portaria lá, não estou aguentando mais. Tomar que arruma outro. Isso aí vai ser ruim para a pessoa, porque ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir escrava. E nós não somos escravos, nós somos livres. Nós fazemos de boa vontade. E eu creio que no trabalho também cotidiano de nossa vida, nós devemos agir da mesma forma, né? Sem maldizer, levantar cedo e ir para os nossos trabalhos com alegria. Porque aí nós vamos vencer aquele dia, nós vamos ter paz com o nosso Deus, e Deus vai sempre nos abençoar por causa disso. Porque Ele vê que nós não estamos fazendo nada de forçado e nem maldizendo ninguém, porque tudo isso faz parte do arrogante. O arrogante, soberbo e do orgulhoso, né? Ele está trabalhando ali, mas a vontade dele é agredir todo mundo, porque ele acha que ele é alguma coisa, mas na verdade ele não é nada. É a bondade de Deus que está mantendo e fazendo caminhar. Justiça e humildade. Em Provérbios, a humildade e a justiça são inseparáveis. Ali o princípio da vida proposto pelo sábio é simples. Quem é justo deve agir com humildade. Quem é humilde deve agir com justiça. Salomão, ainda bem jovem, pediu humildemente sabedoria a Deus para governar Israel com justiça. Ele queria que a justiça alcançasse todo o seu reino. A pessoa humilde é justa, sabe que a justiça vem diretamente de Deus. Por isso ela deve ser amorosa e sabiamente exercitada. Como eu já disse, Salomão ele pediu sabedoria. E aqui está falando que humildade e justiça são inseparáveis. Por que Salomão pediu sabedoria? Para julgar com justiça, porque ele sabia que através de sabedoria ele julgaria com justiça. Ele pensou na nação, ele não pensou em si próprio. É onde ele foi humilde. E aqui está dizendo, justiça e humildade, elas andam inseparáveis, elas são inseparáveis. E a pessoa humilde, ela julga com justiça. Ela vai ter uma vida justa diante dos seus semelhantes, por causa da humildade. A maioria das pessoas que vivem prejudicando os outros, se você é uma pessoa que anda prejudicando os outros, você já sabe que ela não é humilde. Ela é uma pessoa insensata. Porque a humildade, ela faz nós nos tornarmos pessoas justas. Ela faz nós agirmos com justiça. Isso tudo vem da humildade. Sem humildade, ninguém consegue ser justo com ninguém. Então a gente
A humildade, ela traz grandes bênçãos para a nossa vida, né? Salomão pediu humildemente sabedoria a Deus para governar Israel com justiça. Então, com humildade, nós conseguimos levar uma vida justa diante da sociedade que vivemos, diante da igreja, mas é tudo através da humildade. Injustiça e arrogância. A insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Nenhum arrogante agirá com humildade, e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante possui uma escala de valores distorcida e não se dá conta dos malefícios das suas ações. O pior é que ele não possui humildade para reconhecer o fato. Isso aqui que é o perigo, né, irmãos? Que o escritor está dizendo aqui. Nenhum arrogante agirá com humildade, e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante possui uma escala de valores distorcidos e não se dá conta dos malefeitos das suas ações. O pior é que ele não possui humildade para reconhecer o fato. Então esse é um risco, é um perigo muito grande que pode acontecer com o ser humano, é isso aqui. Porque se ele reconhecer que está errado, tem como ele se livrar daquilo. Mas quando ele não possui humildade para reconhecer a sua arrogância, que não é assim, o mundo não gira em torno da pessoa. Que o mundo ele é feito composto de uma sociedade, e que todo mundo tem o seu papel nela. E dentro da igreja a mesma coisa. A pessoa ela tem que saber que ela veio para somar, né? Ela veio para somar, não veio para dividir. Nosso Deus é Deus da multiplicação. Então, mas existem pessoas que não têm humildade para reconhecer o seu limite, saber que até um certo lugar eu vou por si próprio, mas chega uma hora que eu tenho que pedir a ajuda de Deus, que é Ele que tem a sabedoria para dar para nós, é Ele que nos ensina mesmo o que fazer para que aquilo seja bom, para que aquilo seja frutífero. Então ele não possui valor, ele distorce tudo, e o pior é que não possui humildade para reconhecer. Então é um perigo muito grande que o arrogante ele corre, ele não tem humildade para reconhecer que não é assim, que ele está errado. A palavra hebraica para arrogante é Gabaão, que significa orgulhoso. Olha as qualidades que da palavra arrogante. Significa orgulhoso, alto e exaltado. Por outro lado, o termo hebraico traduzido como humildade vem da raiz de um vocábulo que significa afligir, oprimir e humilhar. Olha que contraste tremendo, né? Na prática, a Bíblia nos mostra que quem se sente acima dos outros pode ser tentado a pisá-los, oprimi-los e humilhá-los. E essas são atitudes impensáveis para um servo de Deus. Então, o escritor ele é bem claro aqui em traduzir a palavra arrogante, que é o orgulho, a pessoa se sentir alta e exaltada. Como Nabucodonosor, ele chegou na alpendre do seu palácio, olhou tudo, olhou a Babilônia e disse: Babilônia, que eu fiz com a força dos meus braços, com as minhas próprias mãos. E naquele dia ele ouviu uma voz do céu que falou: de ti é passado o reino. E nós sabemos o que Deus fez. Deus o tornou como um animal, para mostrar para ele o que ele era. Que ele era uma criatura, que ele só tinha conseguido o que ele conseguiu porque Deus deixou, Deus permitiu. É o que diz aqui, no texto que nós lemos, onde ele diz que
por mim governam os príncipes, né? E os nobres, sim, todos os juízes da terra. Então, tudo que ele tinha conseguido era porque Deus o permitiu. Ele não conseguiu, nenhum homem por si próprio, ele faz alguma coisa que Deus não esteja permitindo. É porque Deus permite. O presidente da república, ele só está lá porque Deus permitiu. E assim sucessivamente, os juízes, os promotores, né, os delegados, é tudo porque não tem nenhum homem bom, né, autossuficiente bom. Tudo é porque Deus permite. Então ele não tem do que ser orgulhoso, do que ser alto e exaltado, né? Mas ele tem que ser humilde, sabendo que ele é totalmente dependente de Deus. Que é Deus quem põe as pessoas nesses cargos para que elas possam servir a sociedade em que vivem. E por outro lado, né, ele fala aqui do humilde, né? A humildade que vem da raiz do vocábulo que significa afligir, oprimir e humilhar. Né? Humilhar, isso quer dizer dependência de um soberano, como eu já disse, né? Nós sabemos que nós somos criaturas e Deus é o Criador, então nós entendemos o que nós somos diante dele. Isso através da humildade, a humildade que mostra isso para o ser humano, a dependência dele, do nosso Deus. E outros podem ser tentados a pisá-los, oprimi-los e humilhá-los, e essas são atitudes impensadas para um servo de Deus. Certa vez está relatado no Evangelho que João e Tiago chegou diante de Jesus e falou: olha, mestre, nós queremos te fazer um pedido. E Jesus falou: pode falar o que vocês querem. Ele falou: quando no seu reino, que o Senhor permita que assente um de nós à sua esquerda e o outro à direita. E Jesus falou para eles: mas isso aí não pertence a mim. Isso aí é Deus que vai escolher. É Deus quem já tem escolhido isso. Aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a indignar-se com o pedido dos dois. Os outros 10 discípulos. E Jesus chamou todos eles, e ali Jesus ia ensinar uma grande lição para todos eles, que serve para todos nós até hoje. Né? Jesus falou: olha, aqui na terra, os grandes eles mandam os menores, aqueles que são subordinados, que vá, que faça, que volte, né? Porque eles têm poder sobre os seus subordinados. Mas no céu não é assim, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Então Jesus estava ensinando uma lição muito grande que cabe aqui dentro da lição, porque é o humilde versus o arrogante. Né? Jesus estava falando que no reino de Deus, aquele que quer ser grande, que seja servo de todos, porque Jesus ele veio servir. Né? O Deus Todo-Poderoso se fez homem e habitou entre nós. Então, quando ele viu que Tiago e João estavam pedindo isso, ele falou: peraí, que não é assim não é isso que eu vim ensinar. E ele já usou aquela oportunidade com muita sabedoria, ensinando a todos os discípulos que a verdadeira sabedoria, que a verdadeira intenção dele em implantar o reino de Deus no coração dos homens, era mostrar que ele é servo, como Deus ele serve toda a humanidade, né? E que o homem ele deve ter isso em mente também, ele deve servir, ele deve ter humildade para servir. Então ele aproveitou essa oportunidade para mostrar que ele veio para servir, ele veio ensinar que o homem ele não tem que se exaltar, que se orgulhar, porque ele é servo. E ele ensinando, ele diz, né, aqui na terra é diferente, pessoas do mundo é diferente, eles têm autoridade, eles mandam mesmo, mas no reino de Deus não. Então é para a igreja, isso é para a igreja. Na igreja nós devemos ser humildes, nós devemos ser servos, servir com alegria, sabendo que nosso Deus ele vai recompensar cada um segundo a sua obra. E ele ensinou uma grande lição para os discípulos. Tópico 3 aqui, o rico versus o pobre.
riqueza e arrogância. Uma primeira leitura de Provérbios deixa claro que Deus condena tanto a riqueza adquirida por meios injustos, como a pobreza gerada pela preguiça. Isso aqui é importante nós analisarmos, né? Que ele está dizendo, a riqueza adquirida por meios injustos. Nós sabemos que esse mundo é de uma injustiça tremenda, né? Muitas pessoas são ricas por prejudicarem os outros, né? Por explorarem outras pessoas. E ele fala também da pobreza gerada pela preguiça. Sabemos também que muitas pessoas vivem uma vida na miséria mesmo, mas é por causa da preguiça. Não é pela pobreza, é por causa da preguiça. Então ele deixa bem claro isso. A riqueza pode ser fruto da justiça, e a pobreza às vezes resultado da indolência e do ócio. Ninguém, portanto, deve ser elogiado meramente por ser pobre, e nem tampouco estigmatizado por ser rico. Salomão, contudo, sabe que os muitos bens do rico podem levá-lo à prepotência e à arrogância. Né, irmãos? Infelizmente nós temos que dizer aqui que é que nem Jesus falou, né? Quão difícil entrará um rico no reino dos céus, porque o rico, a tendência dele ele é ser arrogante. Isso não está de um modo geral, nós não podemos passar isso para a igreja não, porque tem muito rico que é humilde. Só que a tendência entre o pobre e o rico a ser arrogante, a do rico é muito maior, né? Por causa de tudo que ele tem, dos bens que ele tem, que ele possui, aquilo se torna uma muleta para ele, né? O dinheiro, ele cria uma esperança naquilo, e ele começa a se sentir, né, superior às outras pessoas. Então o escritor aqui ele deixa claro do risco, né? Ninguém, portanto, deve ser elogiado meramente por ser pobre, né? Quer dizer, não tem que elogiar o pobre, né, por ele ser pobre, e nem tão pouco estigmatizado por ser rico. Há um equilíbrio aqui. Às vezes nós entendemos pela palavra de Deus que aquele que serve Jesus, aquele que faz parte do reino de Deus, tanto o pobre quanto o rico, ele tem o seu valor, né? Deus não faz exceção de pessoa. Só que no mundo é diferente, né? O rico ele cria em si um sentimento de superioridade, e o pobre, por outras vezes, ele cria aquele sentimento de inferioridade. Isso não é certo, né? Sabemos que todos temos valor, e existem pessoas que, por ter uma vida razoável, ela se sente menosprezada pelas outras pessoas, mas esse é um sentimento que ela cria dentro de si própria. Mas isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é uma pessoa possuir grandes bens, e você conversa com essa pessoa, você tem vontade de conviver perto dela, porque você vê que aquilo que ela tem não muda o seu caráter, ela continua sendo dependente de Deus, né? Salomão, contudo, sabe que os muitos bens do rico podem levá-lo à prepotência e à arrogância. Então é o risco que o rico corre, mais do que o pobre é esse, né? Por causa dos seus bens, os muitos bens, pode levar ele à arrogância, né? Pobreza e humildade. Devemos considerar também que há um tipo de pobreza que é resultado de um determinado contexto sócio-histórico. Em Provérbios é evidente que os sábios demonstram uma preferência pelo pobre. Este mesmo, não tendo uma vida econômica confortável, age com integridade e justiça. Tal pobre é identificado como sábio, pois ele sabe que os valores divinos são melhores que as riquezas. Então aqui ele deixa
um aprendizado muito bom para nós, onde ele fala né, que a pobreza é resultado de um determinado contexto sócio-histórico. E em Provérbios é evidente que os sábios demonstram uma preferência pelo pobre, este mesmo não tendo uma vida econômica confortável, né? Independente do histórico, do contexto sociológico onde ele está vivendo, este mesmo não tendo uma vida econômica confortável, age com integridade e justiça. Né? Eu posso dar um exemplo aqui. Eu, como trabalho no ramo de pedreiro, já há 30 anos, de 10 casas que eu trabalho com pessoa pobre, às vezes uma não nos trata com dignidade, assim, não divide aquilo que tem com a gente. E de 10 ricos, 9 não deixa a desejar. Em que sentido que eu quero dizer isso? A maioria dos pobres que a gente trabalha, eles não sabem o que faz com a gente. Tá? Ele não precisa trazer almoço, vai almoçar comigo, te dá café. Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, mas as pessoas fazem de boa vontade. E já os ricos, alguns te tratam bem assim, que não é obrigado também. Eu tenho isso dentro de mim. Ninguém é obrigado, eu não sou obrigado a ir na casa do irmão Carlinhos e ele tem que me dar café, tem que me dar água. É uma coisa normal do ser humano, mas ele não é obrigado. Eu penso assim, eu que devo levar. Eu penso isso na minha cabeça, para que isso não venha a me fazer mal para mim mesmo. Porque aí eu vou ficar pensando, se a pessoa não me deu, então não vou trabalhar mais para ela. A outra deu, eu quero voltar a trabalhar para ela, então eu não quero ter isso. Então eu creio que eu que devo levar, eu ponho isso no meu coração. Só que aí quando a pessoa dá, a gente fica alegre. A gente fica alegre. Então, é muito relativo mesmo a respeito disso. É relativo. Porque, graças a Deus, existem os crentes de uma vida financeira melhor, né? Que conseguem, sim, ter essa humildade. Consegue. Você é pedreiro e trabalha em casa de pessoas de vários níveis. Vários níveis sociais. Eu também trabalho, eu sou diarista. Isso. Então, eu já trabalhei para o rico, que não tem Jesus, e também trabalho para a pessoa de uma vida financeira melhor, que é crente. Certo. E eu sinto na mesa com isso como se eu fizesse parte da família. Olha para você ver, isso é uma verdade. E se eu falar assim, amanhã eu vou trazer o pãozinho, eu vou trazer a marmita disso. Eles não permitem que a gente faça isso, não permitem. Então, assim, graças a Deus existe os crentes de uma vida financeira boa que têm humildade. Exatamente. E, infelizmente, existem os que não têm. Exatamente. Então é o que o comentarista ele traz aqui, né? Pobreza e humildade. Então a pessoa, às vezes, ela é pobre, ela não tem uma capacidade boa, né, financeira, mas ela é humilde, ela divide aquilo que tem com a gente. E tem que ter bastante para dividir comigo, que eu sou bom para comer. Quando eu vou aqui na casa da irmã Aranete, deixa eu usar de exemplo aqui. Eu já chego lá, irmã, tem bolo aí que eu vou fazer o serviço, mas ela já corta um pedaço de bolo para mim. A coitada, se não tiver, tem que fazer na hora. Né? Mas sempre tem, ela nunca precisou fazer. Não. Eu acho que eu vou lá mais para comer o bolo, viu, irmãos? Faz tempo que ela não chama nós, já estou ficando meio chateado já. Mas a gente tem que saber uma coisa aqui. A gente nunca pode querer ser rico. Porque riqueza é um dom. E quando você quer, você faz de tudo para ser. Mas se torna obsessão, né, da pessoa. Você nunca pode querer. Se é um dom, Deus vai dar a cada um. Não é para todo mundo que vai ser rico. Jesus falou, pobre sempre vocês não têm vocês. Falou para Judas, né? Porque Judas queria uma riqueza e a vida. Isso. Tanto é que ele conseguiu, mas morreu. Ele recebeu a ruína dele, não foi? Para a riqueza. Aqui, ó. 1 Timóteo 6 e 9. Se eu perguntar, quem quer ser rico aqui? Eu não quero. Quem quer? Eu tenho vontade. Eu não quero. Quem não tem vontade, vai ser rico. Quem não quer ter rico? Eu não quero ser rico, não, mas eu vou querer. Tá. Aqui é uma polêmica, ó. Você não quer também. Olha, 1 Timóteo 6 e 9.
9. Mas os que querem ser ricos, olha o que Paulo fala, caem em tentação. Então, quando você quer ser rico, automaticamente você tem que saber ter a humildade para poder administrar a questão da tentação. Da tentação. Porque às vezes muitos Vem, são ricos, mas não, ele sabe que ele vai cair em tentação, mas ele não sabe administrar. Olha lá, cai em tentação. E em laço. Então, todos os ricos vão cair em tentação. Qual é a tentação? Da soberba, da soberba, da arrogância, do orgulho, né? do orgulho. E em laço. Então, uma coisa que enlaça muitos presos, homens ricos, é a arrogância e a soberba. Olha lá. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Então, todos os que querem ser ricos têm que ter consciência dessas coisas más aqui. As coisas ruins que vêm por trás da riqueza. Da riqueza. E saber administrar. E é uma grande verdade isso mesmo. Mas é bom ter dinheiro. Não é não? Principalmente quando a gente tem que ajudar, não pode. É verdade. Porque nessa hora a gente tem vontade de se É para existir é maravilhoso. Para existir é maravilhoso. Mas tem muita gente que não pode ser rico. O problema é onde está o coração, né? Onde está o coração do homem, né? Jesus falou para aquele jovem rico, né? Ele falou, ó Senhor, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Ele falou, você guarda os mandamentos? Eu guardo desde criança. Isso aí para mim está moleza, né? Desde criança eu guardo, adoro o Senhor sobre todas as coisas, amo o meu próximo, é normal. Para mim isso aí está tudo normal. Aí Jesus falou para ele, só que falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, divide aos pobres e siga-me. Aí que o rapaz saiu cabisbaixo, porque ele era muito rico. E o coração dele estava no dinheiro, né? Por que que Jesus falou isso para ele? Se ele fosse um rico, temente a Deus, que não tivesse o coração na riqueza dele, e sim que fosse grato pela riqueza que Deus lhe deu, sabendo que Deus que deu, Jesus não ia pedir para ele vender, ia, pastor Jair? Não ia. Eu acho que ele não ajudava ninguém, né? Ele era soberbo. Aí Jesus falou para ele, porque Jesus só pede para nós o que vai ser bom para nós. Se Jesus pediu para ele vender, porque aquilo ali era uma pedra de tropeço na vida daquele. E ele saiu dali ele não cedeu não. O que adiantou essa riqueza? Então agora, se nós ficarmos ricos, isso não vem atrapalhar a nossa vida espiritual diante de Deus, eu também quero ser rico. Mas se vier atrapalhar, eu quero continuar desse jeito aqui. Trabalhando e vencendo, porque nossa vida é de vitória em vitória. Mas a riqueza que vem me tirar da presença de Deus, essa eu não quero ela vem longe de mim mesmo, porque não vale a pena trocar, né, a paz que nós temos na alma com o nosso Senhor por riqueza alguma dessa terra, não. E Jesus chegou a dizer, né, onde está o seu tesouro, aí está seu coração, né? Então, nosso coração ele não pode estar nessas coisas. Agora, se nós temos o dom de ficar rico, Deus nos der, é uma benção. É uma benção. Porque tem gente rica aí que dá mais da metade que tem em prol do reino de Deus para a igreja. Não sei se vocês, aquele homem que vem desenhado na Quaker, aquele é um americano, né? Aquele homem, eu já vi a história dele quando estava estudando, que ele começou a vender aqueles produtos. O que é aquele mesmo? É doce de leite, tem várias coisas, né? Da Quaker, um senhor de cabelo branco, ele começou, ele falando, senhor, eu vou dar 20% do que eu ganhar, vou dar para o senhor. Ele tinha o dom de ser rico, aquele homem. Tinha o dom natural de ser rico. Deus plantou isso na vida dele. Ele começou com 20%. Não, mas eu estou ganhando muito, vou dar 30%. Ah, estou ganhando muito dinheiro, vou dar 40%. Ele dá 50% dele. Ele dá mesmo, ele é crente de Jesus Cristo. Ele dá metade dos bens dele todo mês, todo ano que ele cuida. Ele dá em prol do reino de Deus. Mas ele falou isso para Deus. Ele tem o dom de ser, esse dinheiro está atrapalhando ele? De jeito nenhum. Está abençoando, né, outras pessoas. E ele tinha o dom. Tem um estudo no Itapema sobre isso também, isso mesmo, né? Não falou que o dono da Colgate também. Tem várias pessoas assim. Tem o dom de ser rico e aquilo não atrapalha ele. Muito pelo contrário. Ajuda ele como ajuda os próximos, semelhantes. Então é uma riqueza que é bem-vinda na nossa vida.
Agora, se o coração dele estiver na riqueza, é que nem o jovem rico. Tá em vão, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Foi isso que Jesus disse. Vamos voltar aqui, ó. Realeza, arrogância e humildade, né? Aqui no tópico 4, príncipe versus o escravo. Quando o livro de Provérbios foi escrito, a nação de Israel era uma monarquia. Nessa figura do rei recebe destaque especial. Em Israel isso não seria diferente. Salomão era rei e sabia que para governar precisava da sabedoria divina, assim de discernir entre o bem e o mal. A sabedoria e a sobriedade são elementos indispensáveis ao rei para exercer a justiça e promover o bem-estar social de seu povo. O governante que teme a Deus dará mais atenção ao pobre e ao humilde. Agindo assim, será abençoado perpetuamente. Mas o que não teme ao Senhor procederá arrogante e perversamente. Então, deixa uma coisa muito importante também aqui, que o governante que teme a Deus dará mais atenção ao pobre, né, e ao humilde. Isso também abrange o nosso Deus, né? Porque o pobre ele é mais dependente. Por isso que o salmista falou que nós temos que ser pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É nós sermos dependentes de Deus. E o rico já é mais difícil de ter essa dependência. Então ele deixa bem claro que o rei daria mais atenção aos pobres e aos humildes. Agindo assim, será abençoado perpetuamente. Mas o que não teme ao Senhor procederá arrogante e perversamente. O homem que não teme a Deus, ele já faz o contrário. Ele já quer fazer o grupo, né? Ele seleciona as pessoas. Se a pessoa tem um status financeiro, para ele já é mais interessante. Já o pobre não. O pobre não. Esse eu não quero, perto de mim. Então é isso por isso que Salomão pediu sabedoria a Deus, porque ele queria julgar tanto o pobre com justiça, quanto o rico. E assim é o reino de Deus, né? O reino de Deus, Deus não faz exceção, nós também não fazemos. Não devemos fazer, né? Seja um rico, nós devemos abraçar, sabendo que é um irmão nosso. E o pobre, mesma coisa. E nós sabemos que, infelizmente, hoje em dia tem igreja para pobre e tem igreja para rico. Infelizmente. Tem igreja que não vai passar perto. Se nós entrar na igreja, chama até a polícia para a gente. É uma verdade. Tem igreja, tem tempos por aí que as pessoas estão exagerando, mas para que nós venhamos a entender. Infelizmente isso acontece. Mas não deveria ser assim. Né? O nosso Deus ele não tem dois reinos, né? O reino dos ricos e o reino dos pobres. É um reino só. O reino de Deus. Né? Foi lançado para toda criatura. Aquele que crê, ele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então, o escritor aqui, o comentarista, ele foi sábio em colocar isso aqui, né, que deve ser balanceado, e ele está falando que o verdadeiro, a justiça verdadeira, ela é feita com humildade, né, com humildade. Mas o que não teme ao Senhor procede arrogantemente e perversamente, quer dizer, ele não dá atenção aos pobres. E nosso Deus, ele não é assim, né? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele está aí para todos, né? Todos que quiserem chegar. E Jesus falou que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Nós sabemos que ele andava no meio dos pobres. Então, um sentido de pobreza é um sentido de dependência de Deus, né? O pobre, ele sempre vai ter mais dependência de buscar a Deus do que o rico. Então isso de certa forma é bom para nós. Escravidão, humildade e realeza. A verdade de Provérbios se cumpriu quando Jeroboão, servo de Salomão, tornou-se príncipe das 10 tribos do norte de Israel. Mas no sentido metafórico, é interessante para destacarmos nesse texto é que as pessoas provenientes de uma condição humilde, quando agem com prudência,
sobressaem-se as arrogantes. Os que, porém, desprezam a humildade, quando chegam ao topo, agem como soberbos. Irmãos, então isso aqui é inevitável, né? Uma coisa que eu gostei aqui, é que as pessoas venientes de uma condição humilde, quando agem com prudência, sobressaem-se aos arrogantes. A pessoa que busca humildade, né, que é uma virtude, como nós vimos no começo da lição, ela sempre vai sobressair o arrogante. Isso aí não tem como nós mudar esse quadro. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele ama os humildes e aborrece o soberbo. João fala disso, Pedro fala disso, Tiago fala disso, desse contraste entre o soberbo e o rico. Tiago ele fala que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o soberbo. Pedro ele fala, humilhai, diante da potente mão de Deus, sabendo que ao seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Então, se nós buscamos humildade, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo porque o Senhor, Ele abençoa o humilde, e o soberbo não tem como mesmo ele se sobressair. Uma hora ou outra isso vai derrubar ele. É uma pedra de tropeço. A soberba, a arrogância, ela destrói o homem. E como diz aqui, morte eterna, leva o homem à morte eterna. É um perigo tremendo. Que Deus nos livre da soberba e da arrogância, porque o Senhor lhe dá graça aos humildes, mas Ele rejeita os soberbos. Os que, porém, desprezam a humildade, quando chegam ao topo, agem como soberbos. Um ditado popular descreve isso com precisão. Dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Isso aqui eu gosto, isso aqui, irmãos. Isso aqui é uma verdade de um valor tremendo. E isso é uma grande verdade. Dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Eu conheço um pastor que ele é vice-presidente do campo, lá em Minas, onde a gente mora. O pastor Jair conhece também ele. O pastor Levi, e eu tinha uma amizade muito grande com ele, e ele falava comigo: Volta, você quer conhecer um obreiro de verdade mesmo? Você dá uma cara de fósforo na mão dele. E se ele sair riscando, metendo fogo em todo lugar, você vê que ele não... Então, dê poder ao homem. Dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Quantas pessoas que, quando não tem poder, isso cabe dentro da firma, cabe na igreja também. A gente está falando da igreja, tem que falar o que é verdade. E quando ela está sentada no banco, ela é uma coisa, mas você põe ela no cargo, ela transforma. Ela já quer pisar nas outras pessoas. Só que não deve ser assim. E tem dois caminhos a tomar. Ou a pessoa se tornar mais humilde ainda, que é o que deve ser feito, independente do poder que dê a mim e a você, nós devemos continuar humilde, ou a pessoa ela começar a se sentir e se tornar arrogante. Isso vai ser um prejuízo grande para a igreja, mas muito maior individualmente para a pessoa, porque a soberba ela leva a ruína e a morte eterna. Então o escritor ele trouxe esse comentário que eu não podia deixar de frisar aqui com os irmãos: dê poder ao homem, você saberá o seu verdadeiro caráter. Porque tem pessoas que a humildade, ela tem uma humildade, mas não é uma humildade verdadeira mesmo. Ela está ali porque ela está no lugarzinho dela, e quando você dá poder, quando ela pode ter influência sobre outras pessoas, de certa forma ela ter poder sobre outras pessoas que, entre aspas, que nós sabemos que nosso Deus está no controle de tudo que Ele permite é para o bem, é para o crescimento da igreja, e até mesmo no trabalho aí fora, que a pessoa entra ali como um simples faxineiro e torna um gerente. Tem casos assim, existe casos assim. Existe gerentes terríveis. Ele não lembra onde que ele saiu. Ele não lembra que ele entrou ali de faxineiro. Ele olha uma pessoa, ele não gostou daquela pessoa, ele já dá uma chocada na cabeça e vai lá no departamento pessoal. Nem vai, liga. Fulano assim, eu não sei nem o nome dele. Ele estava com a camisa, diz: é o Antônio. Pode mandar embora. Se torna pessoa terrível.
Se ele soubesse, passasse um filme na frente dele, de onde ele saiu e o que ele fez naquela hora, ele sentiria vergonha, porque ele foi crescendo o grau dele de oportunidade ali na empresa ou dentro da igreja, mas não cresceu o caráter, a formação do caráter. Nosso caráter deve ser formado, a humildade, ela deve ser zelosamente buscada, né? É uma virtude. A humildade, ela tem que crescer. Ela tem que crescer cada dia mais. Quanto mais poder, mais humilde a gente deve ser. Nós devemos ser mais humildes, porque assim nós vamos estar fazendo bem para nós mesmos e para as outras pessoas. E o maior exemplo é Jesus, que Jesus fez por nós, né? Então, infelizmente, isso acontece. Tem pessoas eu conheço pessoas que quando era membro de igreja, ele era uma coisa, depois ele se tornou um diácono, se tornou um presbítero, você conversa com ele já é mais arrogante. Aquilo subiu na cabeça dele. Melhor que ele tivesse continuado sendo só um membro da igreja. Aquilo ali subiu na cabeça dele. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou muito observador, e nós sabemos que nós devemos andar com uma balança, né, pesando as duas partes, que o que for bom para nós devemos sempre deixar pesar mais na balança, para nós tomar aquilo para nós, para que nós venhamos a crescer na presença de Deus. E o que é ruim, serve de experiência para nós contar, que nem nós estamos contando aqui hoje, mas nós não devemos tomar aquilo para nós. Mas tem pessoas que, infelizmente, elas crescem, elas tomam um cargo para si, você dá um certo poder para ela, e ela começa a desprezar as outras pessoas e se torna soberba, e isso pode levar ela à morte eterna um dia. Tudo é uma questão de princípios e atitudes e de caráter, para que este se forme no indivíduo. Não depende da sua classe social, mas dos valores que lhe são germinados desta e a mais tenra idade. Tudo é uma questão de princípios e de atitudes. Que o pobre, ao tornar-se rico, não se esqueça de sua origem. Olha que importante nós prestarmos atenção nisso aqui. É uma questão de princípios e de atitude, né? Que o pobre, ao se tornar-se rico, não se esqueça de sua origem, que é isso que vai manter ele humilde na presença de Deus, e os seus valores lhe dirão que ele se tornará uma pessoa arrogante, egoísta, ou alguém compassivo e generoso. Então é duas opções que a pessoa tem a escolher. Deus quer que nós ficamos com a primeira aqui, né? Que nós cresçamos, mas que nós venhamos a ser alguém compassivo e generoso na presença de Deus. Vou concluir aqui. Na presente lição, vimos o contraste entre o sábio e o insensato, entre o justo e o injusto, entre o rico e o pobre, entre o príncipe e o escravo. Estudamos também que a humildade ou a arrogância distinguirão uma pessoa da outra. A Bíblia nos ensina a cultivarmos a virtude da humildade e a rejeitarmos a arrogância, pois Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça ao humilde, né? Tiago 4,6. Aqui tem uma reflexão aqui, ó. Os que, porém, desprezam a humildade, quando chegam ao topo, agem como soberbos. Um ditado popular descreve isso com precisão: dê poder ao homem, é o que nós acabamos de ver, e você saberá o seu verdadeiro caráter. Eu queria ler com os irmãos aqui em Filipenses, para nós encerrarmos aqui. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses. Vou ler com os irmãos aqui. Isso aqui é muito importante para nós, é o exemplo de Jesus para nós como humilde, como humildade. A partir do versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Olha aqui que é o fim do humilde, o que a humildade ela representa.